Sonhos. Quantos deles você já empacotou, já guardou no fundo de uma gaveta e simplesmente se esqueceu? Ou ainda ficou remoendo o porquê que nunca realizou? E parece que aquilo volta vez por outra, mas você não sabe muito bem como fazer aquilo acontecer. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos falar hoje sobre sonhos, sobre a capacidade de realizar ou não os nossos sonhos. Convido vocês que já estão chegando a se apresentarem, me falarem quem são, como vocês chegam, se vocês já seguem aqui o Insta, também encaminhar via aviãozinho para outras pessoas que vocês conheçam, que vocês sentem que gostariam de estar numa live como essa. Bem-vindo, André. Como que tá aí? Acampamento? Conexão? Bem-vindo, Gui. Vamos falar hoje sobre sonhos e eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história e um pouquinho do grande sonho que eu, muito emocionada, tenho para revelar para vocês hoje. Um dia muito marcante, muito especial para mim, o dia de hoje. E eu quero compartilhar com vocês exatamente um dos meus maiores sonhos, que vem já se construindo, vem já se materializando aí no decorrer da minha vida, da minha carreira, dos vários sims que eu disse para mim várias vezes, mesmo quando o chão parecia não estar ainda sob os pés, mas é muito da minha característica colocar o pé e deixar Deus colocar o chão, e sempre acontece. Então, quando a gente tem fé, quando a gente acredita, e mais do que isso também, quando a gente busca, né? Quando a gente dedica tempo, energia, investimento, fé, acreditar, ir além, confiar em pessoas que já trilharam a jornada, que já têm mais experiência, muitas vezes, para nos direcionar, para nos conduzir, tudo vai se abrindo um fluxo que fica cada vez mais facilitado. Então me contem se vocês estão me ouvindo bem, pode colocar um joinha se estiverem me ouvindo bem. Vou convidar vocês também a encaminharem via aviãozinho para outras pessoas. E a gente vai falar um pouquinho sobre sonhos. Gosto sempre de convidar para tomar um chazinho, tomar um café. Então, se você tá aí em casa, pega aí o seu café, pega o seu chazinho, senta e vamos bater esse papo juntos. Obrigada, André, querido. Vamos lá, falar um pouquinho. Ah, não tenho dúvida. Eu tava até compartilhando com o Gustavo, saudade de tomar um chimarrão com ele, lá no friozinho de Mogi, e batendo aquele papo agradável. Aproveita o chimarrão aí por mim, querido. Então vamos lá, falar sobre sonhos. Desde os 7 anos de idade, na verdade antes disso, mas aos 7 é quando eu começo a ter lembranças mais intensas sobre a minha história de infância, né? E aos 7 anos eu sempre fui uma criança muito serelepe, muito ativa, muito criativa e muito expressiva, né? Eu canto desde nova, parei de cantar, já contei pra vocês isso aqui. Parei de cantar pelas intempéries inúmeras da vida que foram acontecendo, calei minha voz em diversas esferas do meu ser e hoje, né, coloco ela aqui ao mundo também de diversas formas. Uma delas é essa que eu tô fazendo aqui, né, via live, via Instagram, as postagens, os compartilhamentos. Eu busco trazer para vocês um pouco do que eu aprendo com a minha própria experiência interna e também com aquilo que eu aprendo externamente nos meus cursos, nas minhas formações, nas minhas mentorias. Busco colocar a minha voz no mundo através do canto novamente. Então, estou estudando canto, estou me aprimorando novamente nessa habilidade através da arte, né? Uma coisa que eu nem sabia que fazia, mas está aqui um quadro meu que eu pintei. Então,
A arte também tem sido uma forma de eu colocar a minha voz no mundo. Mas essa criança criativa, né, ativa, serelepe, ela também tinha um grande sonho de ser, né, meio que algo vocacionado, de ser médica. E desde essa idade eu me entendo como alguém que veio ao mundo, né, para ser médica, com o foco de ajudar pessoas a se curarem, a viverem uma vida mais feliz, a estarem bem harmonicamente consigo mesmas, com as suas famílias. E isso é muito claro para mim desde muito pequena. E é interessante que esse sonho sempre foi um sonho muito forte dentro de mim, dentro do meu coração, dentro da minha psique. E por mais que eu tenha passado por inúmeras provações e até mesmo limitações para que isso se realizasse na minha vida, é incrível como isso nunca saiu da minha mente, do meu coração. Então, eu até tive movimentos que me levaram para possíveis estados de desistir, né? Então, situações que eu vivi ali na minha adolescência, ali na minha juventude, que me deixaram talvez um pouco motivada para fazer os movimentos da vida, para ir além, né? Movimentos que eu vivi com experiências de dor profunda, que não dá pra gente detalhar aqui, porque são coisas, eu já falei em algumas outras lives, mas enfim, foram vários movimentos que de alguma forma foram me fechando e trazendo pra mim aquilo que eu vejo que a maioria das pessoas não só vivem, mas deixam também ser abafadas por essas questões, que são questões relacionadas a traumas, a impedimentos, a informações limitadoras que a gente recebe de fora, né, que a gente recebe das pessoas que por mais que nos amem, por mais que nos queiram ver crescer, também têm suas necessidades, né, infantis, emocionais, e muitas vezes estão projetando através de nós aquilo que elas não conseguiram viver, né, na sua vida pessoal. Aí na figura dos nossos pais, amigos, familiares. E o que acontece? A gente vai acabando guardando esses sonhos, esquecendo. Mas na minha história, esse sonho sempre foi muito intrínseco e ele sempre foi um desejo muito forte do meu coração. E quando eu daí me tornei jovem e comecei a experienciar o pré-vestibular e a coisa toda de passar por uma faculdade, a faculdade de medicina né, como a gente já tem ciência, é uma das faculdades mais desafiadoras para você passar, para você fazer uma formação. E eu tive meus perrengues, né? Então não passei de primeira, saí de uma cidade de interior, fui morar na cidade da capital, né? Lá no Espírito Santo, então fui morar na cidade de Vitória. Na cidade de Vitória eu fui fazer pré-vestibular. E no pré-vestibular eu tive N desafios relacionados a essa fase da vida, em especial um vestibular de medicina, pré-vestibular de medicina, que tem ali todo um estudo integral e é um pouco complexo o sistema, né? E aquilo ia sempre me deixando muito ansiosa, porque eu tinha muita necessidade de alcançar aquela vaga, e eu sempre pedia uma vaga, a última vaga. Eu me lembro nas minhas orações, nos meus pedidos, eu sempre falava, eu só preciso da última vaga, eu só preciso entrar, né? Enfim, depois do pré-vestibular, eu tive daí questões relacionadas à minha vida pessoal, tive que voltar para minha cidade natal, depois voltei para capital novamente, quando já estava mais estabelecida, e ali eu fiz mais um ano de cursinho. E eu lembro dessa oração que era pedir que eu só precisava da última vaga. E eu testei o vestibular depois do 4º ano de tentativa e foi um momento muito pessoal meu, que eu esperei o anúncio, né, das vagas, de quem tinha passado, e quando eu cheguei eu vi o meu nome no primeiro lugar do vestibular de medicina da EMESCAM, que foi a faculdade onde eu estudei. E, gente, aquilo pra mim foi uma resposta que eu não sei descrever pra vocês. É algo muito além de tudo que eu poderia imaginar pra mim em relação ao tema vestibular, né? Oi, Rai, tudo bem, querida? Saudade de você.
é tudo que eu não conseguiria talvez imaginar, porque imagina, já era o meu 4º ano tentando, né? E aí uma das coisas que é muito da minha característica é a consistência, é a perseverança, é a fé de acreditar que vai dar certo, que eu vou concretizar aquilo que eu determinei, aquilo que está alinhado com o meu coração. Então, esse é um dos princípios básicos para a gente manifestar sonho, é que esse sonho esteja no nosso coração e que a gente acredite, aconteça o que acontecer, né? Então, nesse meio tempo aí, eu tive várias intempéries, entre questões pessoais, questões familiares, questões de distanciamento de casa, questões de viver sozinha em um lugar que era desconhecido para mim, era muito mais expansivo do que onde eu residia. Questões relacionadas na época a relacionamento, né, relacionamento afetivo que terminou no meio do processo e todo o processamento que tem do pós, um primeiro namoro terminar na época do seu pré-vestibular. Então, imaginem ali para uma adolescente jovem todas as questões e as questões de bloqueios também emocionais, traumas que eu trazia da minha história, né? Ainda assim, eu sempre acreditei. E quando eu vi o meu nome ali no primeiro lugar do vestibular de medicina, gente, vocês conseguem imaginar, né? Talvez o nível de realização. Eu fiquei em choque. A gente não choca só pelos traumas de forma negativa, né? A gente choca também com as notícias da vida que nos contam um pouco da nossa potência. E eu vou trazer um pouquinho para vocês hoje que um dos fatores limitadores da gente realizar sonhos é, inclusive, não aceitar e não dar espaço para a nossa grandeza e para a nossa potência. Aí, primo, tudo bem? Seja bem-vindo. Elaine. Então, nessa história que eu conto pra vocês, né, resumidamente, porque não dá pra gente detalhar muito, vários foram os impedimentos. E aí depois que eu passei, mesmo eu tendo passado com todo esse esforço, com toda essa dedicação em primeiro lugar, e ainda assim teve o impedimento na época do meu pai acreditar que ia dar conta, né? Era uma faculdade particular. E aí meu pai, com todas as limitações dele de pensamento na época, não, mas não tem como pagar isso. Então, quer dizer, depois de passar ainda, teve todo o movimento de que realmente, será que isso vai acontecer? Será que eu vou estudar medicina? E Deus sempre atua, né? Porque como eu acredito, eu tenho muita fé nessa orientação, nessa direção. E uma pessoa foi enviada para conversar com meu pai, né? Uma pessoa, um senhor, um amigo nosso, com muita consciência, né, de que a maior herança que ele poderia deixar para mim era o estudo, era que eu, né, seguisse o caminho do meu coração. E aquilo abriu o coração dele, trouxe outra percepção, como a gente fala muito aqui sobre as percepções. E, enfim, eu entrei e comecei a estudar. E hoje estou aqui, né, como médica, mas mais do que como médica, eu sempre fui, como usando aqui até o termo da Livinha, uma colega médica, eu sempre fui meio inconformada com as coisas da normose, né? Então a normose é uma coisa que me dá aquele tiquezinho assim, a gente, sério, a gente precisa fazer um pouquinho diferente. E aí, para quem já entende Enneagrama, que já tá aqui, né, quiser contribuir, inclusive, uma personalidade 4 vai querer ser diferente, né? Com certeza. Vai precisar um pouquinho do toque pessoal, do toque artístico. E a medicina para mim sempre foi arte, né? Então eu falo que medicina é arte e arte é medicina para mim, né? As duas coisas elas complementam e se fundem o tempo inteiro. E nessa história eu sempre busquei a medicina, porque daí na minha faculdade eu lembro que eu tinha muito desejo de ser obstetra, né? Eu queria ver as crianças chegarem ao mundo e trazer crianças ao mundo e que essas crianças fossem crianças felizes, né? E tinha muito esse desejo e de certa forma até uma ilusão. E aí quando a gente entra na faculdade, a gente vai vendo, oi querida Marina, Miriam, sejam bem-vindas. A gente vai vendo que a história da realidade versus expectativa, né? E na faculdade eu fui vendo que não era tão bonitinho assim o cenário que eu pintava para mim dentro da medicina, né? Tinha muita dor, tinha muitos desafios, tinha muito mercantilismo. E, de certa forma, aquela coisa de prescrever remédios para tratar sintomas parecia não fazer nenhum sentido para mim.
Porque lembra, aquela criança de 7 anos veio ao mundo com muita consciência de que seria médica, vocacionada a ajudar pessoas a viverem uma vida feliz, a se curarem, a estarem bem, a se sentirem melhores. E aquilo que eu via não fazia muito sentido, porque eu via, por exemplo, pessoas que tinham quadros de depressão usando 5 antidepressivos, e o que você podia fazer para ajudar ela quando ela vinha passar em uma consulta era passar mais um, ou um hipnótico para ela dormir apagado no sono e esquecer do que ela vivia na vida real. Então, que lógica isso tinha quando a gente pensa na saúde e não na doença? E o meu pensamento sempre foi muito voltado para a saúde, sempre foi muito voltado para o bem-estar. Para mim, a medicina, né, eu sigo muito a medicina hipocrática, né, faça do seu remédio, faça do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento. Então, para mim, a lógica da saúde, a lógica do bem-estar sempre esteve atrelado à vida, a ser saudável, a construir um estado de saúde que não necessite, que não precise te levar à necessidade de usar medicamentos. E aqui eu sempre gosto de pautar que eu não sou contra o uso de medicamentos, pelo contrário, eu prescrevo medicamentos também quando é necessário, mas eu tenho sempre a atenção de, ao passo que eu prescrevo o medicamento, eu também estou tratando aquilo que é necessário, que está na origem do adoecimento daquela pessoa. Porque não adianta eu passar um remédio e falar para essa pessoa, olha, você vai usar isso aqui o resto da vida. Porque, na verdade, se a gente entende o mínimo que seja de fisiologia, a gente vai entender que um organismo que nasceu sem medicamento, ele é capaz de funcionar sem medicamento. O corpo tem sistemas de autorregulação completamente naturais, inatos e que não dependem do nosso comando, né? Graças a Deus, senão a gente tava ferrado, né? Eu costumo falar, se tivesse que mandar o pulmão respirar, tava ferrado, né? Porque imagina, tanto de coisa que você pensa, que você faz, que você tem que decidir, que você tem que resolver no seu dia, se você tivesse que parar para mandar o pulmão respirar, para mandar o rim filtrar, né? Então, sabedoria divina, graça divina, que nos dá um corpo autônomo, um corpo que tem sistema simpático, sistema parasimpático, atuando em cada tempo de forma integrada, para fazer com que os nossos órgãos, as nossas vísceras, os nossos músculos, os nossos reflexos funcionem sem que a gente precise dar comando consciente. E aí, olha toda a complexidade disso quando a gente fala de um adoecimento. Então, aquela criança já sabia, ainda sem saber muito teoricamente ou com base científica, como sabe a adulta de hoje, mas aquela criança já sabia que aquilo, o direcionamento que ela tinha do sonho dela, era de ser uma médica realmente que trata saúde. E depois da faculdade de medicina, em especial do meu estágio, 2 anos na Promatri, eu falei, realmente eu não vou ser obstetra. Não é isso que tem pra mim, né? Não é por aí que vai ser o meu caminho. E por fim, eu fui sempre, depois de formada, me especializando em áreas que me ajudassem a ver o ser humano por inteiro. Então, eu comecei com a medicina integrativa, em paralelo eu estudei a nutrologia, eu estudei a ortomolecular, estudei medicinas naturais, a medicina chinesa, a Ayurveda, e agora, no final, mais pro final da minha fase de formação, né, porque agora eu entendo que eu já dei uma estabilizada nessa área, eu estudei mais a linha das neurociências, né, envolvendo a tríade que eu aplico muito hoje na minha forma de conduzir pessoas, que são as leis biológicas, a psicotraumatologia e o eneagrama. Então, através dessas 3 ciências que abrangem toda a parte de comportamento humano, toda a parte de reorganização do nosso sistema fisiológico, biológico, né, em especial, que é de onde as maiores das pessoas estão afastadas, né, da sua biologia, a gente vai recuperando o estado original de funcionamento daquele organismo. Ou seja,
Se precisar de medicamento, isso vai ser por um tempo necessário, apenas para regular aquilo que vem durante muitos anos sendo destruído, sendo impactado de forma negativa, através de toxinas, escolhas erradas da parte alimentar, problemas emocionais que não são tratados. E aí às vezes eu ouço muito isso, né? Mas por que você trabalha a parte emocional? Porque, gente, a parte emocional é o que adoece a gente, né? Se você for olhar, 100% dos adoecimentos vão ter fundo emocional. E é muito comum, né? A gente ouve muito, até tem uma querida aqui, não sei se tá ainda, mas que colocou pra mim recentemente no atendimento dela: doutora, eu já fui em diversos médicos e que me falavam que tal coisa não tinha a ver, né? O órgão X não tem a ver com o órgão Y. Mas eu sinto que parece que tem, né? E a gente precisou fazer um trabalho de liberação ali para trazer a permissão ao corpo de reconectar de novo esses dois órgãos, para a gente poder realmente fazer o caminho que estava sendo pedido ali para o corpo de reorganização daquele sistema, porque sim, o sentir, o perceber, as emoções, elas são os guias das nossas reações metabólicas, das nossas formações hormonais, neuronais. Então, como a gente pode desconsiderar isso se a gente pensa em um aspecto médico? E o que eu estou falando tudo isso? Porque essa jornada de ir por um caminho da medicina que parece não ser natural dentro do tipo de medicina que a gente conhece, sempre foi a minha maior clareza e ao mesmo tempo o meu maior desafio. Porque imaginem o que é para uma médica trazer uma proposta de saúde integral, quando a linha padronizada da medicina traz a medicina de forma fragmentada. Você precisa ser um especialista para a pessoa entender o que você faz. E a gente fugiu daquele hábito que era até mesmo da antiguidade, de ter um médico de referência, um médico que olha o indivíduo inteiro, né? E quando a gente fala da medicina integrativa, a gente fala muito desse espaço de olhar você por completo, você inteiro, porque você é um ser humano inteiro e você só vai funcionar com saúde real a partir do momento em que o seu ser está integrado. Isso para mim sempre foi muito claro. Isso até hoje fica mais claro para as pessoas, porque já chegam pessoas com um nível de abertura maior para essa consciência. Mas o desafio da história, e eu tô falando de sonhos, o desafio da história aí dos meus 14 anos de jornada profissional foi desenvolver dentro de mim a metodologia que realmente fazia sentido, que realmente dizia assim: eu sou uma médica que faz isso, né? É isso que faz sentido para mim, essa é a minha medicina. E comunicar isso de forma que as pessoas consigam entender a medicina que eu faço. E o grande sonho, a grande surpresa, que eu não vou deixar para o final, já vou começar a revelar agora, tem mais no final, mas já começo a revelar agora, é que, em especial, né, no dia de anteontem, e já se materializando aqui através dessa live no dia de hoje, e agradeço aqui a entrada da minha grande ancestral nesse momento fatídico, né? Que é sempre assim, é sempre assim que acontece. Tia Vera, minha tia amada, muito representante aí do meu ancestral feminino. Eli também, uma querida, traz a força dela. Eu trago para vocês hoje o anúncio da minha metodologia. E ela se chama Medicina de Corpo e Alma. Porque é nisso que eu acredito, na medicina de corpo e alma. Não é só a medicina do corpo e não é só a medicina da alma. Os dois se compõem. E na minha jornada, eu sempre fui uma mulher da alma. É muito natural para quem convive comigo perceber a minha forma de ser. Uma pessoa de essência emocional, uma pessoa de muita sensibilidade, uma pessoa que tem tanto a sensibilidade de percepção do outro, de empatia, como também, às vezes, uma sensibilidade aflorada demais, que me coloca em lugares que eu preciso respirar um pouquinho mais, preciso voltar para mim, né? Tenho a tendência de absorver.
E na minha própria jornada, eu fui me moldando no lidar com o outro, no lidar com o meu paciente, no lidar com as amizades, com os relacionamentos, a me perceber cada vez mais dentro de mim, estabilizada em mim, na minha autorreferência, conectada com a minha alma, o desejo do meu coração para ter estrutura e presença, para sustentar os processos do outro que chega até mim na busca por apoio. E é interessante perceber na jornada tanto dos pacientes quanto dos profissionais que às vezes isso se mistura muito, né? E no fato que isso se mistura muito, se perde a essência daquilo que veio se fazer. E aí entra o corpo. É necessário o corpo para que a alma tenha uma estrutura de habitação firme, concisa, concreta, coerente. E na minha jornada, tanto de desenvolvimento pessoal quanto de desenvolvimento da medicina de corpo e alma, eu fui percebendo todas essas esferas que envolvem as emoções, a essência do coração, a psique, a forma de expressão, que aí eu trago muito para vocês através da arte, através da minha medicina, que é artística, que é individualizada, que é personalizada conforme a necessidade de cada pessoa. Assim como o corpo, que é o nosso templo de habitação, é o instrumento através do qual a gente está na vida e que merece o melhor tipo de tratamento possível para que a gente realmente consiga manifestar a alma, os sonhos. E aqui a gente começa a entrar no campo dos sonhos. Por que a gente não manifesta os sonhos? Os sonhos vêm do campo da alma, que é sutil. É às vezes imaginário, tem a ver com desejos, tem a ver com realizações que a gente quer ter, sensações que a gente quer sentir, palavras, sons, contemplação, experiência humana. Isso é um estado de ser, isso é uma esfera que é sutil. Ela não é concreta, ela não existe ainda na matéria física. Aquela criança de 7 anos de idade, de alguma forma ela já era médica, mas ela ainda não era médica na matéria física, ela era médica na imaginação, tanto que a imaginação dela era uma. Depois, quando veio para matéria física, foi moldando a coisa, foi virando um outro formato de percepção. Conseguem perceber a diferença da energia sutil e a energia material, concreta? Então, quando a gente fala de sonhos, a gente fala dessas esferas. É necessário você acessar isso num nível mental, primeiro. Você sonhar, visualizar o sonho. E depois você materializar o sonho no mundo concreto. Materializado, você vai precisar sustentar o sonho. Sustentando o sonho, você vai precisar ter presença para desfrutar do sonho. Porque muitas pessoas têm e não desfrutam, não está presente, tá com a cabeça lá na China, tá lá na empresa, não sai da empresa e não desfruta. Então, olha as etapas. E aí, o porquê que a gente não realiza sonhos? Relacionei aqui um porquê, né, que a gente não realiza sonho, uma listinha de 5 fatores principais que eu vejo do porquê que as pessoas não realizam sonhos. Para mim, disparado, ansiedade, pensamento difuso e imediatismo, né? Então, pensa na história que eu contei, que é a minha história. Se eu tivesse desistido, foram 4 anos de tentativa, depois de passar ainda a questão que eu contei para vocês. Então, pensa nessa história, se eu desisto ou se eu esqueço do sonho daquela criança que era tão forte para mim. Eu não estaria aqui, para começar, né? Vocês não teriam acesso a mim, ao meu trabalho, vocês que já passaram comigo de diversas formas nunca teriam tido a experiência que tiveram em um atendimento que a gente teve juntos, né? Eu não estaria aqui.
minha voz não estaria no mundo se eu tivesse desistido. Como um vídeo recente que eu postei, né? Se eu tivesse parado no primeiro vídeo, era daquele jeito que eu falava. Correndo, com pressa, com medo, com inconsistência interna. Mas ali foi como eu comecei. Eu botei o passo para vir o chão, né? Então, essa ansiedade, esse imediatismo, querer que as coisas aconteçam agora, amanhã, isso é um vício dopaminérgico, infelizmente, muito, muito, muito frequente no ser humano. A grande maioria dos seres humanos estão aí presos nesse padrão de pensamento de mente viciada em querer para agora. E se não é do meu jeito, não é, né? Então não é. E pula de galho em galho, de galho em galho. Muitas vezes nessa mente aérea, recebendo comandos e direções que não estão alinhadas ao seu coração, indo para lugares, às vezes empregos, às vezes relacionamentos, às vezes lugares físicos, que não estão na programação, no direcionamento do seu coração, mas que naquela energia de imediatismo e de, né, pensar só de forma difusa, não direcionada, não param para refletir, para sentir, para perceber o que faz sentido para mim, que passo para mim faz sentido dar. E vai na onda do gatilho mental, da síndrome de urgência e de muitas coisas que a gente vê nesse campo. E aí os sonhos se perdem porque se eu não paro para criar esse sonho, estruturar, persistir, se eu tô sempre ansiosa, querendo para amanhã, não vai realizar. Eu vou estar sempre deixando para amanhã. E aí passa a vida, é muito comum isso nos meus atendimentos. Tantos anos, 5 anos, 10 anos, quando eu pergunto, quantos anos você tá assim? 10 anos. A pessoa toma um choque. Quando ela percebe que ela tá há 10 anos acreditando que vai chegar tal coisa que não chegou ainda. E nem nunca vai chegar, se ela não sair daquele estado. Uma outra coisa que eu coloquei aqui é a comparação e a falta de direção. Então, como a pessoa não tem direção interna, como a bússola dela não está alinhada, ela não sabe o que ela verdadeiramente quer, ela não sabe quem ela é de verdade, ela não sabe para onde ela quer ir, ela fica comparando os cenários, ainda mais em época de rede social, Instagram, ela fica comparando os cenários e ela fica, se eu tiver isso vai ser melhor, se eu tiver aquilo vai ser melhor, e ela fica indo na direção que é externa, não na própria. E eu sempre falo aqui com vocês, não importa quanto tempo você vai caminhar, importa se você está caminhando na direção certa. Certa para você, não é certa de certo e errado, é na direção que faz sentido para você. Né? Vocês já sabem que certo e errado para mim é meio relevante, né? A gente, certo e errado é um conceito que não cabe muito hoje na minha forma de ver, né? Dentro desse cenário de unilateralidade. Mas o caminho que faz sentido na sua jornada, para você, né? Então, a falta de direção é outro motivo pelo qual as pessoas não realizam sonhos. A inconsistência. Então, primeiro perrengue que vem, você já desiste. Você já finaliza antes de ter alguma coisa. O medo é tão grande que você já finaliza antes de... Né? Então você já para ali, mecanismos de defesa muito ativados, muito intensos, né? E você corre da sua própria direção. E essa inconsistência muitas vezes também vem por uma falta de posicionamento interno. Você não sabe se posicionar naquilo que faz sentido para você. E aí às vezes o seu chefe ou a esposa, o esposo, ou o amigo, ou alguém dá uma opinião contrária, você já segue a direção da pessoa. Você perdeu a sua direção, você não tem sua direção, você não tem consistência naquilo que é para você, que você já entendeu que é para você, você nem sabe para onde é. E aí, obviamente, não vai realizar. Também do outro lado, uma inflexibilidade. E aqui eu trago muito um espaço que para mim hoje é muito natural, que é aprender com quem já aprendeu, né? Então, para mim, ficou muito claro que eu economizo muito tempo na minha vida quando eu dou ouvidos e me coloco na postura de aprendiz para aprender com quem já trilhou o caminho que eu quero trilhar.
Então, por exemplo, hoje eu sou mentora de mulheres, mentora de pessoas de forma individual, seja mulheres ou homens. E para ser uma mentora, eu contratei o serviço de mentores, que me ajudaram a ser mentora. Obviamente que, como é da minha natureza, eu comecei a me experimentar de forma isolada no início, né? E a coisa foi dando certo, mas eu quis aprimorar isso, então eu contratei profissionais para me ajudar a abrir minha expansão de consciência dentro da área de mentorias, né? Então, essa inflexibilidade, resistência à condução de quem já adquiriu experiência está muito atrelado aos nossos mecanismos de defesa, e eu vejo muito aqui, né? A pessoa chega com a necessidade, eu apresento uma solução clara, porque minha forma de trabalhar é muito clara, muito diretiva. E ela, mas agora eu tô investindo em XYZ, mas agora eu tô não sei das quantas, mas agora eu tenho minha mãe para cuidar, mas agora... E ela tá sempre postergando. Quando eu paro pra perguntar ela quantas vezes ela bota para depois ela bota para depois ela a vida inteira. E quanto mais você bota você para depois, sinceramente, todas as desculpas e as justificativas que você traz para colocar você para depois, só colocam os seus sonhos para depois. E aí vem o último item que eu relacionei, que é o medo da sua grandeza. Eu trabalho com pessoas que querem ser grandes. Eu trabalho com pessoas que querem ir além. Eu trabalho com pessoas que estão prontas para ser quem querem ser. E quando elas chegam e elas conseguem enxergar isso, elas não colocam limitação mais para serem quem elas são. A energia que eu crio no meu trabalho é para fazer você voltar a ser você. Essa é a minha medicina, de corpo e de alma. Eu te conecto com a sua alma e te ajudo a manifestar os desejos, os sonhos, a grandeza da sua alma através do seu corpo. Isso é o que eu faço. Com muita alegria, com muito amor. Então, para converter e ficar, precisa dar espaço para a tua grandeza. Precisa começar a trabalhar o medo de ser grande. Precisa acreditar na visão do mentor para você. Seja esse mentor um guia espiritual, um anjo da guarda, um mestre. Seja esse mentor o humano, que muitas vezes foi colocado no seu caminho, na sua jornada, para manifestar o que você deseja. Então eu desejo que você abra os olhos com essa live, para ver além. Porque eu já sinto aqui, nesse momento específico da live, que o canal para isso se abre. E eu sei que você está sentindo aí também, quem está comigo. É nesse espaço que eu trabalho. E aí, seguindo dentro da nossa metodologia, os pilares que estruturam a medicina de corpo e alma, eles vão abranger a totalidade do ser humano. Porque para você ser você, acessar sua grandeza, realizar seus sonhos, é necessário que você esteja sendo visto por completo. Então a gente tem 5 pilares. A autenticidade e o poder pessoal, que é você sendo você, né? Então, primeira coisa que a gente vai olhar é a sua autenticidade, a sua capacidade de como está a capacidade de ser você. O outro pilar que é a saúde plena, onde a gente vai trabalhar aí com as ferramentas da medicina integrativa, que a gente vai trabalhar com ortomolecular, com nutrologia, estruturação, né? Avaliar seus exames laboratoriais, bioquímicos, prescrever suplementações, estruturar treino, desintoxicar o corpo. Então, no pilar da saúde plena, a gente vai trabalhar o corpo para sustentar, habitar essa alma que quer realizar sonhos, que quer realizar desejos. A gente tem um terceiro pilar, que é a vida com propósito. Então, tem que ter propósito nessa vida. Você está aqui por uma causa. E essa causa prioritária é ser você. Você esqueceu de quem é você? Você esqueceu o que você veio fazer aqui?
Eu vejo muitas pessoas falando de propósito como algo que elas têm que fazer, sabe? A minha missão, é meu propósito. Mas elas não estão conectadas com o propósito de ser quem elas são. O nosso maior propósito é esse. É ter uma vida com o propósito de ser você. E aí sim, quando você é você, transborda. É natural. Eu falo que mangueira dá manga e goiabeira dá goiaba. É natural. Não tem que fazer força. Mas para ser assim, você tem que voltar a ser você. Tem que ter sua vida com um propósito. E aí essa vida com propósito gera o quarto pilar, que é a liberdade financeira e a prosperidade. Então, se você é você é próspero, você está num fluxo de prosperidade e de liberdade financeira. Hoje eu atendo, eu estava em Paris recentemente, vocês acompanharam, eu estava em Londres, eu estava atendendo de lá. Mês que vem eu vou comemorar meu aniversário em Floripa, vou atender de lá. Hoje eu tô aqui em casa, atendo de casa. Ontem eu tava no espaço onde eu atendo aqui em Sorocaba. Liberdade. Liberdade para ser você onde você estiver. Seja você a mulher, a profissional. E por fim, relacionamentos. Porque, gente, esse é um pilar muito forte para mim. A gente adoece muito dos nossos relacionamentos. A falta de comunicação que eu percebo, as coisas engolidas, não faladas, não sentidas, os choros não colocados para fora, as relações tóxicas à base de migalhas que as pessoas aceitam viver, boa parte da sua vida adoecem o corpo, a alma e levam para lugares de relações que, infelizmente, a maioria está aprisionada, que são relações que ninguém merece viver, na minha visão de vida, de mundo. Então, esses 5 pilares são abordados dentro da metodologia da medicina de corpo e alma, e a gente, de forma individual, que é onde a gente vai mais profundamente, vai trabalhar todos esses fatores. Ou, de forma em grupo, a gente também vai trabalhar, daí em etapas, né, em processos, sempre com essa visão de trazer essa expansão na consciência do todo, você como um ser humano completo. E aí, já fechando aqui a nossa live, como que você pode chegar para esse processo? E é uma das coisas que eu quero falar, já comecei falando de sonhos e quero fechar falando de sonhos e fazendo um convite para vocês. Como que você pode chegar para um acompanhamento, para um atendimento comigo? Isso pode se dar tanto na via de entrada, que é uma consulta de nutrologia e ortomolecular, onde a gente vai ter 2 encontros, um encontro inicial para eu te conhecer, para solicitar seus exames e ver como é o seu objetivo, como que você está. E um segundo encontro em 30 dias para a gente reavaliar tudo isso, olhar seus exames, prescrever e te dar um direcionamento. Essa é uma forma muito prática, muito diretiva. Eu não entro em todas essas esferas com você porque esse é um produto para quem só quer conhecer o trabalho, quer chegar, quer de alguma forma se conectar, né? A partir disso, a gente tem o Desinflame. O Desinflame é o meu programa de medicina integrativa, onde a gente vai estar junto durante 3 meses. E a gente vai ter encontros aí de forma quinzenal, onde cada encontro desse a gente vai estruturar os pilares que eu falei aqui, né? No Desinflame em específico, os pilares voltados para a saúde plena. Então, a gente vai voltar para desintoxicação, suplementação, avaliação de exames. A gente vai estruturar um sistema de hábitos e novas rotinas para você, através desse programa de acompanhamento, para desenvolver essa esfera mais corpórea com você, tá? A gente tem a Jornada dos Sonhos, que eu vou falar por último, porque é o convite que eu vou fazer para vocês aqui na live de hoje, que é um produto de 21 dias, onde vocês ficam comigo durante 21 dias, em conexão direta. A gente tem a mentoria Minha Voz, que é a minha mentoria individual, onde eu conduzo homens ou mulheres, quem quer chegar através de um processo individual pautado nesses pilares que eu trouxe para vocês. E aí a gente vai olhar para todas as áreas dessa vida, sempre começando pelo seu objetivo central, o objetivo que você chega, a dor que você traz para a gente olhar no início do processo,
né? E a gente tem também a mentoria Pertencer, que aí é restrita para mulheres, é uma rede de mulheres, onde a gente lindamente constrói coisas maravilhosas. Eu amo esse trabalho, é um trabalho muito da minha alma, né? Transborda muito a minha alma, em especial a minha alma feminina. E aí, para quem é mulher que quer desenvolver a sua esfera feminina, que quer desenvolver sua capacidade de se conectar, de ser gentil e ao mesmo tempo de ser uma mulher forte, com poder pessoal, com autenticidade, a gente faz isso muito através da Pertencer, né? E a Pertencer acontece em tempos específicos. Ela não está ativa em todo o tempo, né? Os outros trabalhos vão estar ativos em todo o tempo. E a Jornada dos Sonhos, que é o que eu quero fechar aqui convidando vocês, ela tá com inscrição aberta. E aí quem sente de participar, eu já convido para vir hoje, porque a gente já começa na segunda-feira, nosso primeiro movimento, né? Nossa primeira entrega, ela inicia na segunda-feira, dia 29. Então, se você sente de fazer, já é o momento. O link tá na bio, é só clicar e se inscrever. Super facilitado. A Jornada dos Sonhos é um projeto meu de vida também, um sonho muito antigo, de que qualquer pessoa, né? Porque como eu tenho um trabalho diferenciado, esse trabalho tem um valor agregado, né? De todo o conhecimento, de toda a capacidade de transformação que é aplicada e entregue no processo, na jornada da pessoa. Mas eu sei que tem pessoas que gostariam de ter acesso ao meu trabalho e que às vezes ainda tem algumas limitações do ponto de vista financeiro. Então, um grande sonho meu era criar um tipo de produto que fique acessível e que seja facilitado para qualquer pessoa que queira estar perto e que queira conhecer o meu trabalho. Então, a Jornada dos Sonhos, ela é exatamente isso. Ela chega como um produto de entrada também para você que é novo aqui, que está chegando, que quer conhecer o meu trabalho, que quer sentir de perto como funciona esse fluxo e que não, às vezes está com tempo restrito ou está investindo em muitas outras coisas, formações, e a Jornada dos Sonhos, ela não te limita em absolutamente nada. Ela tem um valor de entrada muito acessível, facilitado via link de pagamento que vocês podem ver aqui no link da bio. Ela acontece uma vez por dia, eu envio mensagens, né, no WhatsApp para esse grupo. E você vai poder ouvir essas mensagens no horário que for disponível para você, né? São mensagens de meditação, mensagens de conhecimento, pílulas de conhecimento voltada para esse foco de materialização de sonhos e de sustentação. Então, com esses pilares que eu trouxe para você, o sonho, a visualização, a materialização, a sustentação e a presença. Então, através desses 5 pilares, eu vou estruturar esses 21 dias, sempre trazendo uma pílula de consciência a respeito disso e de como você pode manifestar esses sonhos, qualquer coisa que você deseje viver na sua vida. E por fim, também uma imagem ou uma música ou algo que remeta à conexão com o seu sentir, com o seu coração, para que você se conecte e realize os seus sonhos através do seu sentir, tá? Então, a Jornada dos Sonhos, ela traz para vocês essa capacidade de estar mais em si, de perceber mais os seus movimentos, de se reconectar com essa esfera dos sonhos e a partir daí você realizar e manifestar na vida prática aquilo que você deseja viver. Bem, então na nossa live de hoje a gente conversou um pouquinho sobre sonhos. Eu quero que vocês compartilhem como foi para vocês, caso vocês sintam de compartilhar. Caso vocês sintam de vir com a gente na Jornada dos Sonhos, o link tá na bio, é só vocês clicarem, só vocês se inscreverem, virem com a gente. E a gente começa a realizar os nossos sonhos a partir do momento em que a gente entende e sente que nós temos a autonomia sobre a nossa vida e a nossa história. Enquanto a gente ainda depende que o outro faça por nós, a gente ainda está numa postura vitimista. Mas quando a gente entende que nós somos os responsáveis por fazer a nossa vida acontecer, e se a gente está em um estado onde a vida está diferente, onde a gente não está tendo o acesso, não está tendo a condição, onde a gente está tendo justificativas, alguma coisa precisa ser vista aí para retomar a sua autorresponsabilidade, retomar para você
a responsabilidade por ser quem você é e realizar aquilo que só você pode realizar na sua vida aqui e agora. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Agradeço a presença de todos. Espero vocês na Jornada dos Sonhos.